por acaso ele vai tomar água. Não, ele a gente podia ter umas 5h30, né? Umas 6h30, o que você acha? 5h30 no máximo. 6h30 no máximo. Não, 5h30. A Sônia falou que começou às 6h30, 6h30. ela se estender muito também. Tem que ir para fechar para o pessoal poder. Tem mais uma pergunta aqui da Ana Paula, mas antes eu ia falar que a Sônia fez um jogo recentemente e que ela viu a morte por ausência de futuro, não tinha nada. Nossa! Então ela entendeu que era a questão do desligamento. Mas, cadê? Tem a pessoa com conexão ruim aqui, que pensa. Mas a Ana Paula está falando assim, o que vocês acham quando um tarólogo, no caso cartomante, né, no sentido geral, associa a sua crença religiosa à leitura anatômica? Eu não estou de acordo, minha opinião, tá, gente? Porque oráculo não tem nada a ver com religião. Tá? Eu sigo a escola brasileira, não sou da Umbanda, eu não tenho religião, né? Mas já aconteceu assim, vira e mexe, sabe, o cavaleiro, eu fico muito atenta à carta que se repete. Então, o que o cavaleiro tem para te dizer? Em outras palavras, o que o Exu quer te dizer? Se sai o livro, toda hora sai o livro, muda a pergunta. O que ela tem para te dizer? O que o Exu tem para te dizer? Agora, eu não associo a religião nenhuma, até porque a gente pode ler para um evangélico, como já aconteceu comigo, para um budista, para um católico, né? E eu, enquanto cartomante, posso ser budista, Hare Krishna, mim, e aí, então eu não associo a religião. Tá? Essa é a opinião de vocês, mas é uma boa pergunta. Quem perguntou? A Ana. Ana, boa pergunta sua, viu? Essa pessoa que associa religião à leitura, ela vai estar fazendo uma leitura muito profunda, muito completa para quem é da religião dela. Ela vai acabar o quê? Se especializando, se focando num público que conhece aquela linguagem e vai acabar atendendo as necessidades dessa pessoa que está nessa religião muito mais do que a gente que não está associando isso. Isso, boa. Mas isso, por um certo ponto, acaba diminuindo o alcance dela. Né? Melhora por um lado e diminui por outro. Esse ponto a Carla está colocando aqui que ela concorda com a Tânia, que o oráculo não tem nada a ver com religião, e lá onde ela mora, 80% dos clientes credenciais são evangélicos. Eu vou te falar um pouquinho da Tânia e da Carla, dizendo que o oráculo não tem a ver com religião. O baralho cigano não tem a ver com religião, mas o oráculo, ele nasce dentro das religiões, né, como uma forma de comunicação com os deuses. Então, sim, ok. Ele tem essa pegada religiosa. Agora, nos dias de hoje... Divina, não religiosa. É divina. É diferente. Ele chama o sistema de dogmas. A fé, todo mundo tem. Isso. Até o ateu tem fé nele. Leonardo Bosch escreveu um livro pequenininho chamado Espiritualidade. E ele fala num capítulo lá que ele diz o seguinte: qual a diferença de religião e espiritualidade? Ele fala que você pode ser religioso sem ser espiritual. E pode ser espiritual sem ser religioso. Porque a religião é um caminho. E o fim é a espiritualidade. Ele fala, o que é a espiritualidade? É aquilo que consegue provocar comoção interior. Ou seja, comoção, mover-se em conjunto. Né? Então, é quando você consegue despertar, gerar um movimento na pessoa em cima de algo que ela já está estagnada, uma renovação, uma lucidez, um drive, né? uma forma de agir em cima de algo. Né? Aí... Eu aprendi com o Gaspareto, foi no Gaspareto 2 anos. Ele fala que alma é emoção. Alma é sensação. Então, quando a gente está muito ligado ao que a gente sente, que a gente, né, a gente está ligado à nossa alma. Só que a gente aprende a não ouvir, a gente está desconectado com a nossa alma. Por isso Religare, né? A Ana está agradecendo aqui pela resposta e a Catarina e a Dandara estão adorando sua lógica, se você tem feito para falar. Aqui de fãs de Neve e Alexandre. Catarina do Tom? Beijo, Catarina. Eu, enquanto espiritualidade, eu não tenho religião, mas eu sou uma pessoa espiritualizada. Estamos no mesmo barco. Eu acredito em espírito e na evolução do espírito. Qual o propósito da gente aqui nessa encarnação? É evoluir, melhorar, não retroagir. Essa é a minha visão também, né? Na cara estava falando. Eu, por exemplo, particularmente, minha religião é pagã. É a religião da terra. Como é que eu vou falar para um evangélico, para um budista? Uma linguagem da... Eu não posso utilizar essa linguagem para me comunicar com eles. Sim. Eu acho que o símbolo, quando a gente estuda o simbolismo, né, isso amplia maravilhosamente a forma que você fala. E dentro daquilo que a gente fala, ele vai colocar na vida dele e vai aprender tudo aquilo que a gente falou. Então não é necessário ter essa mistura, essa
ponto para a Kátia nesse momento. Se a Kátia estiver assistindo a gente, quiser estar na fogueira, preparado para o preparativo da fogueira que vai ser hoje, a fogueira da lua cheia lá, mística, ela conseguiu colocar dentro do tarô cigano uma pegada religiosa, que é a questão dos orixás, mas ao mesmo tempo ela não limitou você a isso. Ela utilizou essa pegada religiosa como um plus, né, como algo, como mais um recurso que você pode ter para poder identificar ali e criar forma de pessoa interagir com a situação. Ela fez na época, são experiências que eu posso citar aqui, para mim, no jogo, quando eu a conheci, para mostrar como é que era a técnica, e na época, eu não lembro, sei que isso é a carta da foice. E a carta da foice, ela dizia que estava ligada ao orixá Mulu. Ela falou, imaginemos que você não é uma pessoa da religião, não vou falar para você que a Mulu está falando do seu jogo, você não vai entender nada. Mas eu posso dizer que o Mulu, ele é um orixá que está regendo tudo aquilo que está em decomposição, que está, então eu diria para você assim, vai dar uma caminhada na beira da praia, que a areia da praia, ela é produto de decomposição de conchas e tal, então a energia desse orixá está ali, e se é quem está perdendo o seu jogo, é ele que vai te dar a solução. Incrivelmente, neste mesmo momento, eu estava sentindo um déficit de energia, e uma necessidade muito grande de caminhar na areia da praia. Eu caminhava todo dia, tendo pé ali na areia da praia. Ela acabou me dando uma dica que seria boa para mim, que eu já tinha sentido, já estava fazendo. Então, você utilizou a linguagem religiosa, chegou naquele panteão, buscou a base arquetípica dele, né, o conceito, e traduziu aquilo para o teu consulente de uma forma... E ela falou na tua linguagem, para que você entendesse e você aceitasse. Então isso também é respeitar o consulente. O que a gente é cartomante, né? Intérprete dos símbolos também, no moral? Aí nesse aspecto, assim, eu não utilizo, né, dados religiosos na leitura. No entanto, já aconteceu, né, que eu já estou até aqui nas aulas com os meus alunas, e já aconteceu em outras leituras que eu fiz, de aparecer ali, de alguma forma intuitiva para mim, que determinado orixá ou entidade, né, estava ali de alguma forma falando alguma coisa, eu perguntava assim, sutilmente, né, para o consulente, ele confirmava, não, é realmente isso. Então, quer dizer, não sei como vem, né, um outro nível na leitura, e eu acabo falando, embora essa não seja a minha praia, né? Então eu também não entendo isso, né? Como é que você coloca aí, que vem determinadas coisas, vem determinadas coisas que parece assim, olha, fala, sabe aquela coisa que fica assim no teu ouvido, fala isso. Embora eu não tenha o domínio, né, dessa situação. Eu passei por uma experiência, você queria falar, Ju? Eu acho que, puxando a sardinha para o meu lado, né? Eu acho que quando a gente limita, a gente está falando sempre extremamente a espiritualidade, a gente perde uma parte muito importante, que é a questão do inconsciente que está se simbolizando, se materializando para a gente ali naquele jogo, né? Porque os símbolos, eles são a linguagem do inconsciente. Então, se a gente diz que a gente está sendo regido apenas por entidades, ou que a gente está falando só no âmbito espiritualista ou religioso, a gente perde uma materialidade, que é a questão que o Jung falava do inconsciente coletivo, por exemplo, né? Que é essa questão da ancestralidade, do quanto a gente se construiu enquanto humanidade, e esses símbolos que estão aí, né, no ar. Então, a gente pode sim fazer uma leitura pensando nas lâminas como um recado do seu inconsciente para você. É perfeitamente possível. Agora, se você tem um contato com a sua espiritualidade de uma forma religiosa X, eu acho que acaba sendo um desrespeito com o consulente, se ele, como o Alex falou, não tem o mesmo código que você impor aquela verdade sua para aquela pessoa. E aí você vai acabar assustando aquela pessoa se ela tem medo, né? Ou também não vai entender nada, né? Ou não vai entender, ou vai atrapalhar, ou vai ajudar. Mais do que não entender, pior é quando a pessoa tem medo. Tem gente que busca casa, mas tem medo da incorporação, dos orixás, das entidades e tal, né? Sim, eu acho que sim, as cartas, elas são a nossa ligação com o divino. Os oráculos, de uma forma geral, surgiram exatamente por causa disso. A forma da divindade falar com a gente. Na Grécia, cada Deus tinha uma forma de oráculo, né? Então, a gente agora tem um oráculo que fala de todos os deuses. Mas todos os deuses estão no inconsciente coletivo. Então, do que a gente está falando? De tudo
e de nada. Então tá tudo misturado e a gente poder fazer uma separação com respeito ao consulente, eu acho que é uma das coisas que vai fazer muito importante. É muito importante essa separação e esse entendimento de religião, espiritualidade, consciente, e que a gente está vendo ali. Porque, na verdade, são os três, mas dá sim para a gente dar uma separada. Se a gente quiser fazer uma leitura só olhando, tentando não interpretar os símbolos e os significados, a gente consegue. Se a gente for tentar fazer uma leitura só lendo os símbolos, bloqueando a nossa espiritualidade, a gente também consegue. Mas a gente pode aliar todos eles. E acho que os dois estados nesse momento, o tipo de consulente que está na sua frente vai te ajudar a se aproximar, a regular esse tipo de leitura, né? Se vai ser mais religiosa, se vai ser mais psicológica, se vai ser mais espiritual, se vai ser mais técnica. Engrandece, Todo oráculo pode ser os níveis, porque eu te falei que eu não tenho, né, muita penetração nessa área, mas às vezes vem aquela coisa de que é para falar, e aí eu dou a sondada para ver se não, né? E aí bate que o consulente, quer dizer, de alguma forma ele passou aquilo para mim, né, talvez inconscientemente, e acabou ele tudo tendo que ser falado. Né? Eu passei por uma experiência muito interessante. Eu abri o jogo para um pai de santo. Né? E aí, toda hora sai o cavaleiro, toda hora sai o cavaleiro, toda hora sai o cavaleiro. Eu falei, gente, né? Vamos ver o que ele quer falar com você. Gente, na hora me veio o cheiro de uísque, um cheiro fortíssimo de uísque. Eu falei, o seu Exu gosta de uísque, ele só bebe uísque. Nossa! Bruxinha! Não, mas porque isso, quando eu leio, eu não leio só as cartas, eu leio a mim, que sensações eu estou tendo na hora que eu estou. E eu leio o comportamento do meu consulente. Né? Então isso foi uma coisa. Na hora que eu estava lendo, veio uma palavra, devasso. Devasso. Como é que eu vou chamar um pai de santo de devasso? Não posso fazer uma coisa. Aí a gente trava, aí entrou no racional. Um pai de santo de devasso. E a palavra não é nada de cerveja. Não é. E a palavra insistia na minha cabeça. Eu falei, olha, fulano de tal, eu estou escutando essa palavra. Me deu uma gargalhada. Mas eu adoro uma sacanagem. Eu falei, graças a Deus. E essa experiência foi tão forte para mim, que eu falei, bom, eu já disse o que o seu Exu tinha para dizer. Eu senti uma mão de homem aqui. Nossa. Eu não vejo, eu não escuto, mas eu sou assim, eu me arrepio, eu senti aquela mão, como se aquele Exu que bebe do seu lado whisky, ali, né? me agradeceu. Eu comecei a chorar, porque foi tão uma mão física ali. Então, assim, a gente também tem que respeitar isso e procurar falar na língua do consulente o tempo todo. Eu me permiti viver essa experiência. Né? E aquele abraço, gente, foi tudo, né? Porque foi interessante. Eu acho que engrandece. Sabe? Tudo que você coloca mais para te ajudar, você comunicar, engrandece. O oráculo, para mim, é um sistema de símbolos, significados que você aprende sem você acreditar em nada. Você aprende que em matéria de escola. Agora, a questão espiritual engrandece. A forma como você sente engrandece. A forma como você tem empatia com quem está sentado na sua frente engrandece. Porque ele vai engrandecer. Essa comunidade, ela te permite construir a tua forma de relação com o oráculo, a tua forma de leitura, e você acaba se personalizando isso, né? A Sônia fala aqui, né? Vários viés se entrelaçam numa leitura. E se a gente souber ouvir, tá tudo bem. Se você se confortável em ouvir falar, vai lá. É aquilo deu certo? Tá certo. Até porque não sou só, né, aquelas 16 lanas ali, você e o consulente. Tem muito mais coisa acontecendo por trás, como na vida da gente, né? Mais uma pergunta aqui da Ana Paula. Ana Paula está bombando o nosso Ana Paula! Inclusive, os outros participantes estão respondendo. A cavaleira dando bumbo pra gente. Ela fala assim, ó, como lidar com os clientes que fazem leituras oraculares quase diariamente. Aí o Denis e a Catarina até falaram, tipo, a função do cartomante é não tornar o cliente dependente do oráculo. E a Catarina falou assim, eu acho que eu mandaria isso uma floral para a ansiedade. Só que aí a Ana ela esclarece, falou assim, não, eu falo mais daqueles clientes que são online, que me ligam, que entram em contato comigo e que assim, eu nem, às vezes eu sou dos nomes. A pessoa fica, tipo, como é que vocês lidam com isso? Assim? Você percebe quando a pergunta é igual, a pessoa pula, né? A Bebel que atende online deve ter visto isso várias vezes, né? Às vezes ligaram, uma pessoa ligou perguntando, ela fez a mesma pergunta, um mês depois eu não sabia até o que era, se ela nem mudava o nome, ela mudou. Aí eu falei assim, você está fazendo a mesma pergunta, mas a resposta é a mesma.
Ah, mas eu me arrependi do que eu fiz. Eu falei, tem muita resposta aí. Resposta, me dá resposta. Isso quando não vem exatamente igual. Alguma pessoa me pergunta pra mim a mesma coisa, pra você a mesma coisa. Já aconteceu num evento de bicicleta, foi um rapaz sentou na minha mesa, lá da Bebel, de uma outra cartomante, ele fez 3 perguntas. Que a Dilma ia ganhar a eleição. A gente falou assim, ainda bem, né? Senão a gente estava ferrado. Se ele ia ter um retorno de alguma coisa daquela delegação. E assim, a gente respondeu e a gente viu, ele não falava nada, ele sentou, escutou, tá obrigado. Aí foi pra Isabel, tá obrigado. Ele estava fazendo a pesquisa, ele estava coletando dados específicos Então, que ele estava fazendo, né? existe o nível de pesquisa, existe o nível de ansiedade. Como é que vocês lidam assim com as pessoas que... Olha, eu falo. Não, eu ia só complementar aqui o que ela falou, que a gente meio que viveu isso, né, da pessoa, joga aqui pra mim, aí você, agora joga aqui pra mim, a mesma pergunta. Quer dizer, é uma coisa desconfortável. Muito. Não, mas sua frente também assim, ele não entendeu pra fazer isso, uma coisa assim. Eu entendo na hora, eu falo assim, por que você está fazendo isso? Na hora, nesse ponto eu já não vou ser bruto, mas não vou ser educado. Eu acho que se você educado, A gente eu tá falando não disso vou aqui, ser... aí é outra coisa, na memória eu gosto. Coisa. Mas olha só. A gente não quer ouvir, O que- até chegar na resposta que ele quer, ele não vai ouvir. Mas essa pergunta ela deu algo para eu queria também pedir licença aqui para fazer divulgação de um evento que vai acontecer em São Paulo por causa dessa pergunta, que é o Tarolog, que vai rolar em São Paulo no dia 22 e 23 de novembro. É um evento voltado para a formação de tarólogos online. E quem vai estar participando dele é o pesquisador de carta Jordano Berti, mais 3 celebridades do tarô internacionais. Acho que é um evento que tem ser divulgado. Inclusive o Berti vai estar aqui no Rio de Janeiro, no dia 29 de novembro, meu aniversário, dando um curso sobre Sibilas e Lenormand. Ele é um dos maiores historiadores no assunto. Agora, Qual o site? Zefiron, né? Zéfiros, no blog Zéfiros. Zéfiros é o blog do Marcelo Bueno, gente. Marcelo específico. Não, é Zéfiros, Zéfiros Mas com é PHY e e U no final.com.br. Então, essa questão da pergunta repetida, a gente tem hoje um novo ambiente de leitura que é o ambiente online. Esse ambiente online, ele não tem as mesmas características que o atendimento presencial. Principalmente quando você está fazendo atendimento por MSN ou chat. Então você acaba ficando sujeito a pessoas que vão lá, que não vão pagar uma consulta inteira, vão pagar por minuto, e elas estão ansiosas, todo dia vão fazer uma pergunta para você. Inclusive, essa questão foi abordada no passado no Tarolog, e esse ano vai ser discutida de novo, como lidar com as perguntas repetitivas. Né? E aí você foram colocadas várias sugestões, como por exemplo, você primeiro fazer uma abordagem mais em longo prazo, depois você recolocar a pergunta para o dia ou para um momento. Né? Aí vai de cada consulente. Eu não respondo a minha pergunta com curto espaço de tempo, me nego mesmo a responder. E se não estiver satisfeito, pode procurar um profissional. Não vai me fazer falta. Que uma vez eu falei com uma cliente. Eu estou pagando. Eu falei, quando você vai ao médico, você escolhe o remédio que você vai tomar? Aí ela falou, então, você está pagando no meu serviço quem sabe sou eu. E se a minha função daqui é te ajudar, te aprimorar, te melhorar, eu não vou fazer no movimento para te prejudicar e não vou te agradar. Então, você lembra daquilo que eu te falei anteriormente, vamos partir para outra questão. A Dandara está perguntando assim, o que é esse curto espaço de tempo? Um dia, diferente de um dia, diferente de 15 dias. Fica pequeno, né? Depende da situação, né? Porque o que é curto e longo tempo? Cada situação tem um tempo determinado, né? Se eu falar sobre de repente, construção de uma casa e passar no vestibular, ou então fazer um bolo, eu tenho 3 temporalidades diferentes. Exatamente. Aí vai depender de cada questão. Se eu estou pensando em ano que vem passar no concurso público e eu fiz a pergunta agora, e daqui a 2 meses ela pergunta de novo a mesma coisa, é curto espaço de tempo. Eu não vou responder, já respondi, né? A Lívia, inclusive, abriu aqui um parente falando que às vezes você participa de grupos pelo Facebook, nós aqui temos. As leituras coletivas. E as pessoas entram e falam assim, responde pra mim, aí vai no grupo da Sônia, responde pra mim, aí vai no grupo, responde pra mim. E a pessoa, em vários, assim, no online existem muitas possibilidades, entendeu? É bem complicado realmente lidar com isso, mas acho que faz parte muito da pessoa, de como ela tá. Se você percebe essa ansiedade, você tem que alertar. E olha só, eu acho que a questão da temporalidade, pelo menos para mim, eu
não gosto muito de trabalhar com isso, a ideia do tempo, é hoje, amanhã, daqui a 6 meses e tal. Por quê? Porque livre-arbítrio, né? Na realidade, para mim, as cartas, né, elas te sinalizam as possibilidades, né? Então, você vai fazer. Então está tudo no nível da potencialidade. A física quântica pode acontecer ou pode não acontecer, dependendo das decisões que você vai tomar daqui para frente. A Marisa está até perguntando aqui, né, se esse tempo você não acha que deve ser colocado uma consultante para frente também, para Você pode pôr até antes de uma eu acho que você pode fazer um acordo com o consulente, né? Agora, não significa dizer, como acontece em alguns momentos, mas você disse que eu ia arrumar um namorado em 1 mês. Né? Eu acho, Marisa, que aí eu queria, entendo o que você falou, mas eu penso um pouquinho diferente. Tipo assim, tem coisas que você pode mudar, tem coisas que você não pode mudar. Eu sempre dou exemplo do dente. Eu venho na consulta hoje e digo assim, Tânia, tô vendo que vai ter um problema na boca. Você fala, não tô sentindo nada, e deixa rolar. 6 meses depois ela vem aqui e não teve nada na boca. Eu falo, Tânia, você vai ter problema na boca. Aí ela fala, e sai, de repente fala assim, deu uma dorzinha aqui, bebi água, doeu, ela deu, vou no dentista. Aí vê que você tem uma cárie que já chegou no canal. E aí? 2 momentos diferentes. Mas você trabalhou com a potencialidade. Primeiramente, eu vi que ela tinha um problema na boca, que ela estava com uma cárie superficial. Se ela agisse naquele momento, ela evitaria o canal. Na segunda consulta, eu já falei com o canal já contaminado. Ela não teria mais como agir sobre isso. Então, eu acho que a questão do você pode evitar ou pode não evitar depende da característica da circunstância e do momento em que você chega nela. Quando ela já está construída, não tem mais como mudar. Eu acho que tem uma questão que, embora o baralho seja extremamente terapêutico, o cartomante não é um terapeuta, né? Porque a gente está falando aqui, eu estou pensando que psicologicamente seria um prato feito de trabalho, né? De trabalhar exatamente essa reflexão. Agora, eu acho que é muito pertinente a gente estar discutindo sobre isso aqui, o Tarolog está fazendo esse evento, porque realmente o cartomante ele não é um terapeuta. Ele não está ali acompanhando aquela pessoa toda semana, ele não está ali para ajudar ela a enxergar por que ela está repetindo tanto, que padrão que ela está criando para ela, entendeu? Porque a gente lê cartas para poder que ele procure uma ajuda que a gente não consegue. Porque a gente lê nas cartas também muitas coisas que a gente cria, né? A gente está falando de campo, a gente está falando de inconsciente, às vezes a pessoa está indo aquela carta, vendo aquela carta, mas na verdade ela está criando aquela realidade. Como é que a gente vai abordar isso? Né? Quem não é terapeuta, quem está ali, são as pessoas de cartomante, não está ali. Você, né? Estou aqui para fazer esse trabalho e ler. Aí a pessoa fica insistindo. Eu acho que é muito pertinente. Por isso que às vezes essa questão da ética também. Se você fala qualquer coisa, porque ela está perguntando, é isso. E aí você cria a situação, né? Até a Sônia está falando isso. Você acaba conduzindo, né? A Sônia, por ela está falando isso. Às vezes o consulente vem muito frustrado e ele transfere a responsabilidade. Não fui eu que tive para a música. Entendeu? Não fui eu, mas ele disse que eu errei. Não tive porque ele falou. E aí a questão do tempo, antes do tempo, vira um ponto de ansiedade e não solução. Quando você fala isso, não, daqui a 3 meses você vai ter que comprar na boca. Meu Deus, pronto, já tem um problema que você não vai comprar na boca. A bruxinho. Como eu trabalho muito a questão da potencialidade, né, para mim eu entendo as cartas assim. Né, eu falo que está ali. Agora, se vai efetivamente acontecer ou não, em que tempo isso vai acontecer, depende de tantas circunstâncias, né? Então eu falo para o cliente, você colocou, vai ter um problema na boca. Mas se você realmente não tratar, né, aquilo vai efetivamente tornar um problema na boca. Procura. Mas se você procurar, então o cartomante ele deu alerta. Agora, se vai acontecer ou não, depende do consulente. Sabe, às vezes é uma coisa de rotina, foi lá no dentista, nem se ligou, né? Foi lá no dentista, olhou, fez uma rotina, tá legal. Não, aí daqui a algum tempo você vai pensar, não tive nada na boca. Né? A Sônia, vou estar falando aqui, Júlio, complementando o que você falou, o jogo pode não ser terapêutico, mas pode ser terapêutico, mas ele não é realmente terapêutico. Então, se a gente perceber a ansiedade, a gente tem que alertar. Às vezes ele pode ser, de repente, um catalisador para o processo terapêutico, onde você pode ver por um meio transcendental aquilo que você está trabalhando na terapia e aquilo dá um empurrão ali, ou às vezes ele pode ser até um direcionador para a terapia, onde você encontra a confiança de iniciar um processo terapêutico, porque você confia. Agora, uma coisa que eu acho interessante foi falado inclusive lá na mesa, né? Não me lembro agora.
eu acho que o consulente chega naquele determinado cartomante por alguma relação. Isso. Caixa baixa. Alguma relação até do mesmo problema ou da mesma questão que já foi vivida e que você, de repente, tem a possibilidade de passar ali, ou por alguma questão energética, né, ou kármica, não sei bem. Mas eu acho que cada consulente tem o seu cartomante apropriado, né? Isso eu penso muito por aí. E acho que esse cartomante apropriado ele pode mudar de acordo com o teu processo de desenvolvimento pessoal. Quando você tem uma certa consciência, a sua linguagem, a percepção do mundo, muda de alguma forma, você vai buscar um outro tarólogo que, ou cartomante no caso, né? Tudo padrão, tudo padrão. Tudo cartomante. Ela tem uma participação dinâmico isso, né? internacional, a Dete está online. Oi, Dete! Lá de Portugal, não Portugal, tá? Portugal, né? Portugal. Vai dar um curso lá, né? Na telinha. Eu queria acrescentar uma experiência que eu já tive algumas poucas vezes, mas eu já tive algumas experiências com uma cliente específica que a gente está junto há muito tempo e eu já tive, assim como a gente estava falando, né, da coisa do jogo, ser um start para a pessoa ir procurar terapia, eu já vivi ao contrário. Dentro do processo terapêutico, o jogo ser um start para uma movimentação. Porque a pessoa, ali a gente estava finalizando, alguma coisa estava vendo, e a pessoa não estava, aquilo não estava acontecendo. E aí, teve oportunidade, a gente fazia um jogo simples, e aquilo deu um start para a pessoa que ela conseguiu materializar. Né? Exatamente. Ela deu uma virada de entendimento. Então, assim, o simbolismo das cartas, das lâminas, elas não auxiliam o tempo todo. Vira e mexe, eu digo, você está pronto para fazer terapia, procura um psicólogo. Eu gosto de Olha trabalhar só. com terapeuta da minha avó, não sei pra indicar. Seu corpo precisa de movimento, vai dançar, vai fazer ginásio, vai nadar, vai caminhar. Né? Vai depender do que as cartas estão dizendo, mas eu sempre indico também. Né? Gente, e aí eu vou atravessar um pouco a história com o baralho dos florais, né? Eu trabalho com o baralho dos florais e que é assim perfeito. Quer dizer, eu já trabalho com a terapia floral há 25 anos, né? E aí peguei o baralho do floral para me auxiliar, né, com as pessoas. E é impressionante, assim, é perfeito, é um casamento apropriadíssimo. Né? Trabalho com o baralho dos florais de Bach. E ali você consegue identificar por que a pessoa está chegando, quais são os padrões que ela tem, né? O que precisa ser trabalhado. Né? Eu desenvolvi aí o método, né, de leitura, né? Apropriado para usar o baralho com os aspectos positivos, negativos, mais ou menos um pedal, né? E aí eu passo por ali e eu consigo, né, detectar tudo que está acontecendo e a partir dali eu bato com a consulta da pessoa, né, da terapia, e a gente faz... Não, recurso a mais, né? E é impressionante, assim, é perfeito porque bate certinho. E vem através da carta. E vem através do arquétipo. Eu já nem aí. Eu falo assim, tá aqui. Então, nesse aspecto, né, a terapia auxiliada aí pelo baralho, né? Eu acho que é a coisa do que vai além do espiritual, interferindo, né? Porque quando nas duas vezes que eu abri terapeuticamente apenas, a pessoa entendeu aquilo não de uma forma religiosa, mas espiritual no sentido algo além de mim, né? Que de repente você, enquanto terapeuta, está conseguindo entender, mas eu não estou conseguindo estar dizendo. Então é maior do que eu e ela, então dá para ser ouvido. Né? Tem uma forma de criar essa credibilidade ali, né? E produzir sentido ali, né? Naquilo, né? O arquétipo, que é essa força, né? Eu aprendi com o Gaspar, eu aprendi muita coisa com o Gasparito, né? E ele falava uma coisa, o consulente chega e o consulente tem os anjos da guarda dele, os mestres, os guias, que vão fazer fofoca com os meus anjos da guarda e que vão me dar a intuição para eu passar para ele. Então é uma ponte assim, ó, psíquica. Né? Já que ele de repente não consegue entrar em contato com a própria intuição dele, ele vem para fazer isso aqui para ele. Então também acreditar. Aí o pessoal, aí se ele chegar com um obsessor, o pessoal adora obsessor. Mas será que eu vou pegar? Vai passar pra Nem sei se vale a pena falar isso. depende do que você está sentindo, né? E aí o Vitor Magalhães foi muito sábio, né? E a coisa do medo. Vai ficar lá no corredor, não vai entrar.
Isso é postura interna. Exatamente. Né? E se ele entrar, é para que ele se ilumine, que ele se esclareça ali, e seja encaminhado na luz. Eu tenho tanta tranquilidade Eu digo o nessa seguinte, eu não quero ser superando nem ser soberbo nesse momento, mas eu estou numa consulta, eu estou preparado ali. Então tem medo de ladrão. Se chegar, vai